O duelo épico que a gente tem lá em Naboo entre Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn contra Darth Maul é muito mais que um simples duelo entre um mestre e um aprendiz e um Sith. Esse é um duelo que é realmente o duelo do destino. Durante todo esse duelo épico, nenhuma palavra foi trocada, mas ainda assim todo mundo sabia o que estava em jogo. Darth Maul lutava pela vingança e o futuro do Sith. Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi lutavam pelo destino do escolhido, o Anakin Skywalker. Se o duelo fosse um sucesso para o Jedi, Anakin Skywalker teria possivelmente o melhor Jedi para treiná-lo na ordem, o Jedi Qui-Gon Jinn. Apesar de ser um rebelde, Qui-Gon Jinn era o Jedi mais aberto e mais conectado com a força. Mas se o duelo fosse um fracasso, os Sith teriam a sua vingança, Maul teria sua vingança, e o destino do Anakin Skywalker seria deixado completamente para a sorte. Talvez ele pegasse um mestre bom, talvez ele pegasse um mestre ruim, talvez ele nem sequer se tornaria um Jedi. Como foi dito, nenhuma palavra foi dita durante o duelo, mas ainda assim todo mundo sabia o que estava em jogo. Durante todo esse duelo em Naboo, existe apenas um momento em que Darth Maul realmente sentiu que algo estava errado. Foi um momento simples, mas é um momento que aterrorizou seu coração. É o momento que o mestre Jedi Qui-Gon Jinn se ajoelha e começa a meditar no meio do duelo. Pra gente entender realmente o que passou na mente do Darth Maul nesse momento, a gente também tem que entender a criação que o Darth Maul teve. O que ele passou, como ele foi treinado nas mãos do Palpatine. O treinamento que Maul teve nas mãos do seu mestre Sith foi um treinamento extremamente intenso e extremamente pesado. No estilo clássico Sith, o treinamento do Maul não foi acompanhado de gratidão e presentes, mas sim de dor e sofrimento. Rapidamente, Maul aprendeu que se ele não conseguia se divertir com seu mestre, ele então se divertiria com seus oponentes. Dessa forma, então, Maul aprendeu a diversão do combate. Durante o combate contra seus oponentes, Darth Maul se divertia vendo o sofrimento deles. Quando eles sentiam dor, sofrimento, quando eles perdiam e eram humilhados por ele, esse era o momento que Darth Maul realmente sentia diversão. No estilo clássico do Sith, Maul nunca aprendeu o amor, mas sim a crueldade. Então, quando ele duelava os seus oponentes, isso daí era exatamente o que ele buscava. Muitas vezes uma vitória para o Darth Maul simplesmente não era o suficiente. O que ele realmente gostava é do processo da vitória. É nesse momento onde ele humilhava o seu oponente. Durante o duelo de Naboo, quando Obi-Wan quase caiu no reator, por um breve momento Maul nem queria que ele morresse lá. A luta para ele estava apenas começando. Ele ainda nem tinha humilhado seu oponente da forma apropriada. É exatamente aqui onde tudo se encaixa, naquele momento que o Qui-Gon Jinn se ajoelhou e começou a meditar. Por incrível que pareça, Qui-Gon Jinn já tinha impressionado Darth Maul anteriormente. Durante sua fuga junto com Anakin Skywalker do planeta Tatooine, durante aquele breve momento que Darth Maul enfrenta o Qui-Gon Jinn, aquele momento que é realmente breve já foi o suficiente para impressionar o Darth Maul. Todos os Jedi que ele tinha lutado anteriormente, todas as missões que seu mestre tinha enviado Darth Maul, todos os oponentes que ele já tinha enfrentado morreram rapidamente. Até aquele momento, em nenhuma luta durante a sua vida, Darth Maul nunca teve nenhum problema, e ele sabia claramente que qualquer Jedi que ele tivesse enfrentado naquele lugar em específico, em um local cheio de vento e cheio de areia, qualquer Jedi, qualquer oponente tradicional seria imediatamente desbalanceado e teria sido derrotado com facilidade, mas o Qui-Gon Jinn era diferente. Ele se movia com elegância, com graciosidade, ele acompanhava os ventos do deserto, ele acompanhava o ritmo da areia. Qui-Gon Jinn era um Jedi diferente, ele não era o seu Jedi tradicional. Darth Maul imediatamente percebeu isso. Esse duelo foi o primeiro teste, o primeiro gosto que o Darth Maul teve do Qui-Gon Jinn. Esse foi o primeiro momento que espantou ele, e o segundo momento foi na Batalha de Naboo. Durante todo o duelo de Naboo, apesar da idade do Qui-Gon Jinn, em vários momentos ele impressionou o Darth Maul. Inicialmente, tanto a agilidade quanto a força física do Qui-Gon Jinn era comparável de um Jedi jovem. Apesar de ser um Jedi, o que a gente chamava antigamente de um consular, né, um Jedi mais diplomata, apesar de preferir mais a diplomacia, ainda assim o Qui-Gon Jinn lutava como se ele praticasse todos os dias. Ele era extremamente rápido, feroz e forte fisicamente. Em relação a esse aspecto de combate, apesar de ser impressionante, não foi o que assustou o Darth Maul, mas sim a meditação. No momento que o Qui-Gon para no meio de um duelo e começa a meditar, esse é um momento que realmente causa choque no Darth Maul, porque é algo que ele simplesmente não está acostumado. Em todos seus duelos anteriores, nenhum Jedi nunca tinha feito isso. A principal coisa que o Darth Maul conseguia sentir dos seus oponentes era o terror e o medo da morte. Ainda assim, Qui-Gon Jinn nesse momento ele simplesmente se ajoelha e ele tenta se reconectar com a força. Darth Maul consegue perceber isso. A arma principal do Darth Maul ou de um Sith é exatamente isso, é desconectar um Jedi da força, é causar um desequilíbrio, um desbalanceamento na força. Isso é o que o Darth Maul geralmente está acostumado, mas aqui o Qui-Gon Jinn na sua frente, ele está instantaneamente se equilibrando e se balanceando novamente na força, no que parece ser uma questão de segundos. No prazo dele ajoelhar e fechar os seus olhos, imediatamente Darth Maul consegue perceber que o Qui-Gon Jinn retornou
retornou para o centro. Ele se reconectou novamente. Isso é o que realmente espanta ele. Darth Maul se enxerga como uma arma de terror. E o que ele testemunha na sua frente é um Jedi que simplesmente não se importa com ele. Qui-Gon Jinn simplesmente não demonstra nenhum medo. Nada mais que somente mais um evento que aconteceu em sua frente, aconteceu em sua vida, como se fosse um destino da força. No momento que Maul usa a força para sentir o que Qui-Gon Jinn realmente estava pensando ou sentindo, ele não escuta absolutamente nada. A mente, as emoções do Qui-Gon Jinn estavam completamente limpas. A sua mente estava clara, ele estava completamente centrado. Ele não sentia nenhum ódio pelo Sith em sua frente, ele não sentia nenhum ódio pelo Sith em geral, e ele não sentia nem sequer medo. O que Qui-Gon Jinn realmente parecia é o que Darth Sidious, o seu mestre, Palpatine, vinha alertando Darth Maul durante toda a sua vida. Darth Maul era extremamente arrogante e tinha um ego extremamente inflado, então Palpatine sempre dizia pra ele que no dia que ele encontrasse um Jedi de qualidade, um Jedi realmente habilidoso e experiente, esse seria o dia que Darth Maul realmente teria grandes problemas. Esse Jedi veterano de quem o Palpatine sempre falava, por um instante parecia ser o Qui-Gon Jinn. Aumentando então a sua concentração e consequentemente a sua conexão com a força, dessa vez Darth Maul conseguiu sentir o medo, ele conseguiu sentir o ódio, mas analisando melhor, ele conseguiu ver que essas emoções vinham na realidade do seu aprendiz, seu padawan Obi-Wan Kenobi. Essas emoções, pensamentos e sentimentos que Darth Maul conseguiu sentir do Obi-Wan Kenobi são na realidade coisas que o Darth Maul já tinha conseguido sentir anteriormente. Foi exatamente daqui, desse medo, dessa fraqueza do aprendiz, que o Darth Maul planejou toda a sua estratégia de separar os dois, separar o mestre do aprendiz, e então pegar o ponto mais forte, que era o mestre. A questão de vencer ou não a outra pessoa fisicamente não era o foco do Darth Maul. O foco era, na realidade, quebrar a pessoa psicologicamente. Isso era uma coisa que ele jamais conseguiria fazer com Qui-Gon Jinn. Ele conseguiu ver isso facilmente. Fisicamente talvez, mas psicologicamente Qui-Gon Jinn era de aço. No ponto de vista do Darth Maul, se o Obi-Wan Kenobi fosse derrotado primeiro e o Qui-Gon Jinn por último, quando o Obi-Wan fosse derrotado, não haveria mudança nenhuma no comportamento do Qui-Gon Jinn. Ele não mudaria de nenhuma forma. Como eu disse, o seu psicológico, a sua mentalidade era de aço. Mas, se o mestre Qui-Gon Jinn fosse derrotado primeiro, aí a gente teria uma possível fraqueza. Obi-Wan Kenobi sendo mais emocional, sendo mais fraco mentalmente, a gente pode dizer, mais jovem, mais ingênuo, menos experiente em combate, com a derrota do seu mestre, Obi-Wan Kenobi possivelmente seria extremamente abalado. Isso no ponto de vista do Maul seria uma gigantesca fraqueza. Observando esse duelo agora em geral, a gente vê que a estratégia que o Maul teve foi na realidade uma estratégia incrivelmente inteligente. Ele não separou o mestre e aprendiz simplesmente por habilidades físicas, mas ele separou eles por sua habilidade psicológica. Ele decidiu eliminar a primeira pessoa com o psicológico mais forte e deixar a pessoa com o psicológico mais fraco por último. Então você consegue imaginar a surpresa do Maul quando ele foi eliminado pelo Obi-Wan e não pelo Qui-Gon Jinn. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre isso, hein? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.